Capítulo 293. A coragem de lutar. Ouriços têm espinhos ao redor de seus corpos, e porcos-espinhos têm venenos nas costas. Esses animais têm esses mecanismos de defesa para assustar alguns de seus inimigos. Estes são os únicos métodos que os animais fracos têm. Minha imagem nos olhos de outras pessoas é de louco, como uma besta que não tem medo de nenhum tipo de consequência. Isso assusta as pessoas que querem colocar suas garras em chamborde. As pessoas que querem fazer isso precisam se preparar para o contra-ataque. Fei parou um pouco quando ele disse isso. Depois de ver o homem misterioso não ficar com raiva, ele continuou. Do meu ponto de vista, a única arma que as pessoas fracas têm é a coragem de revidar e a disposição de descer junto com os inimigos. Isso faz as pessoas poderosas realmente pensarem antes de fazer qualquer coisa. Esteja disposto a descer junto com os inimigos. O homem misterioso murmurou. Um longo período de silêncio se seguiu. Depois de algum tempo, um estranho sorriso apareceu no rosto do homem misterioso. Foi a primeira vez que Fei viu uma emoção no rosto desse homem. O homem misterioso olhou para o céu e seus olhos vagaram pelas estrelas. Como se ele estivesse pensando há muito tempo atrás, ele murmurou devagar em voz baixa. Sim, a coragem de revidar. O tempo passou rápido demais. Outra pessoa disse palavras semelhantes há muitos anos. Assim como você, ele me disse em uma situação semelhante. Além disso, ele realmente seguiu em frente, e ele foi mais impressionante. Elder, você está falando sobre o imperador e assim. Por alguma razão, a palavra e assim pulou da boca de Fei subconscientemente quando ele ouviu isso. E? O homem misterioso ficou surpreso. Sim, foi ele. O homem ficou em silêncio depois que ele disse isso. Ele não esperava que o jovem rei fosse tão parecido com aquele homem. Talvez o jovem rei e o imperador fossem do mesmo tipo de pessoas. Ninguém saberia que quando o homem misterioso esteve vigiando Fei pelo último momento, ele sentiu como se o tempo corresse para trás por 30 anos e ele estivesse testemunhando a subida do genial guerreiro. Eu sou semelhante ao imperador e assim. Fei ficou um pouco surpresa. Foi a primeira vez que ele ouviu esse comentário. E o homem misterioso assentiu. Depois disso, foi outro longo silêncio. Mas depois que o homem olhou para cima novamente e viu a expressão confusa e orgulhosa do jovem rei, de repente ele percebeu algo. Sua expressão ficou séria quando ele disse: você não pode agir como ele. Ah? Fei ficou ainda mais confuso. Foi a primeira vez que o homem misterioso enfatizou algo. O tom era realmente imponente. No entanto, Fei não achou isso desconcertante. Ele podia sentir uma atitude vagamente carinhosa por trás das palavras sérias e dominantes. Isso tocou Fei um pouco. O homem misterioso balançou a cabeça levemente e de repente se levantou. No momento seguinte, um espírito assassino saiu de seu corpo. Como se ele se transformasse em outra pessoa, nenhuma intimidade poderia ser sentida por ele. Traços de energias de guerreiros verdes circulavam em torno dele enquanto seu corpo aumentava um pouco. Ele retornou ao estado emocional em que estava quando Fei o conheceu no campo de batalha, e ele disse levemente: ataque. Mesma coisa, 10 golpes. Desta vez, vou liberar todo o meu poder. Fei ficou um pouco surpreso, mas ele assentiu enquanto se levantava. Ele sabia que, uma vez que o homem não queria mais falar, ele não conseguia tirar nada dele, mesmo se tentasse. O que aconteceu hoje à noite já surpreendeu Fei. Ele pensou que nunca seria capaz de ter uma conversa com esse homem misterioso que só dizia uma ou duas palavras de cada vez, mas que saberia que esse homem misterioso esteve envolvido ativamente em uma conversa com ele. Embora a conversa fosse controlada pelo misterioso homem, Fei não recebesse todas as informações que ele queria. Essa conversa lhe deu algumas dicas. Pelo menos Fei sabia que aquele homem era muito próximo do imperador e assim, e esse homem conhecia o imperador há muito tempo. Quem era esse homem? Fei ainda se fazia essa pergunta antes de dar um soco. O segundo dia. O sol estava alto e não havia nuvens no céu.
O clima em si era muito melhor. Região de Batalha do Norte. O adversário de Chambord hoje era o reino afiliado Kedis de nível 3. O reino de Kedis não era forte. Eles só avançaram ontem porque tiveram a sorte de conseguir um reino afiliado de nível 6 como adversário. No entanto, a sorte deles hoje não foi tão boa assim. Logo, ficou provado que os resultados dos jogos estavam dentro da expectativa de todos. Mesmo que o reino Kedis fosse corajoso e não se rendesse a Chambord, que era mais forte do que eles não conseguiram ganhar uma partida de Chambord. Foi bom que os guerreiros de Chambord foram pacíficos e não mataram ninguém. Alguns dos guerreiros de outros reinos matariam quando tivessem a chance. O reino Kedis entrou no grupo de perdedores e tentaria sorte lá. Os jogos duraram apenas 50 minutos. Chambord venceu novamente no segundo dia e avançou para o top 12 na região. Desde que a performance de Chambord foi tão marcante ontem e havia muitos mistérios em torno de Chambord e seu rei, muitos poetas viajantes decidiram recontar as histórias usando suas maneiras exageradas usuais em pubs e áreas onde havia muitas pessoas. Hoje, muitas pessoas já ouviram falar dos apelidos como Espada Rápida do Cabelo Branco, Punho Perverso de Cabelos Pretos, Criador de Desespero, Dedos Destrutivos, Filho do Vento, e Assassino Mortal da Sombra. E havia mais de 2.000 pessoas aqui hoje assistindo aos jogos do Chambord. O número de pessoas aqui foi ainda maior do que alguns dos jogos entre os reinos afiliados do nível 1. As pessoas na multidão foram esmagadas umas contra as outras, e a atmosfera estava animada. Deus, quem pode me dizer onde está a espada rápida do cabelo branco? Muito rápido. Eu não posso. Um espadachim olhou para sua própria espada deprimido. Ele não podia imaginar o quão rápido uma espada precisava ser para que o adversário nem pudesse vê-la. Ah, Filho do Vento é muito legal. Ele parece um elfo quando puxa o arco. Ele é meu ídolo. Um arqueiro de barba completa gritou depois de assistir à Batalha de Torres. Cenas como estas ocorreram o tempo todo na multidão. Algumas dessas pessoas achavam que as histórias contadas pelos poetas viajantes eram um pouco exageradas, mas agora todos acreditavam que os poetas estavam dizendo a verdade. A maioria das pessoas no meio da multidão eram guerreiros de baixo nível, e alguns deles ainda não eram guerreiros de estrela. Essas pessoas eram todas de reinos afiliados de baixo nível, e o fato de que Chambord, que também era um reino afiliado de baixo nível, tinha um poder tão forte, conquistou sua aceitação. Especialmente depois que eles viram os soldados de Chambord derrubando os soldados do reino de Kedis usando os escudos pesados. As pessoas na multidão explodiram em aplausos. Eles sentiram como se tivessem vencido fósforos, e seu sangue estava fervendo. A única coisa que decepcionou a multidão foi que o lendário rei de Chambord não participou das partidas hoje. Eles nem sequer viram o jovem rei na área de descanso. Onde estava o rei de Chambord? Fei estava assistindo outro jogo. Com uma capa preta, ele foi capaz de cobrir sua identidade, e ele estava assistindo a uma partida na região de Batalha do Oeste com Angela, que também estava em uma capa. O reino afiliado Marzi de nível 1 foi realmente azarado. Eles lutaram contra um reino afiliado de nível 1 ontem, e encontraram outro reino afiliado Lorde de nível 1, hoje. Após os jogos difíceis no primeiro dia, a força de Marzi diminuiu drasticamente. Os 3 primeiros mestres guerreiros que participaram das partidas individuais de hoje não venceram. Um morreu e os outros 2 ficaram gravemente feridos.